Em alguns momentos nós nos conectamos com um sentido da nossa vida. Parece que a gente tem uma direção clara, mesmo que a gente não saiba exatamente para onde isso está levando a gente. E mesmo que isso seja diferente do que as outras pessoas estão fazendo, mesmo que a gente falam, então, o que você está fazendo? Os outros estão indo por outro caminho. Isso não abala a gente. Mas, em muitos casos, não é isso que acontece, né? Parece que, às vezes, é muito difícil para a gente ter essa clareza e esse sentido de propósito. E isso tem muito a ver com o fato de que a nossa antena, no nosso processo educativo e pela nossa sociedade, ela acaba sendo mais sintonizada nos outros, né, do que na gente mesmo. E com o tempo, parece que a gente tem a dificuldade de escutar a nossa própria voz. E quando a gente não consegue escutar a nossa própria voz, a gente começa a sentir uma frustração, porque no fim das contas, aquilo que a gente está fazendo na nossa vida não tem a ver com o que a gente gostaria de fazer. E muito dessa frustração, esse problema de escuta, tem a ver com a criatividade ou a falta de criatividade, né? A criatividade é algo essencial e aqui a gente vai falar sobre a criatividade, né, de uma forma diferente, entendendo que ela é algo muito transformador e que a gente tem que zelar por ela. Então vamos falar os objetivos e insights desse vídeo. Número 1, entender que a criatividade em si é algo simples que tem a ver com a nossa diferença. E muitas vezes é difícil a gente captar essa diferença porque a gente vive numa sociedade que é muito comparativa e muito competitiva. E essa competitividade acaba fazendo com que a gente olhe para fora, né, acabamos nos comparando com os outros. E também que a gente acaba associando criatividade como uma coisa para competir, ao invés de ser a criatividade para descobrir a respeito de nós mesmos. Número 2 é que isso é contraintuitivo, mas a criatividade muitas vezes tem a ver com dar um passo atrás. A gente está tão envolvido nas ações que, ao tentar responder a uma situação, a gente acaba não usando a criatividade porque a gente está meramente reagindo. Então, dar esse passo atrás é ter uma perspectiva mais profunda. E o número 3, esse vai ser o mais paradoxal, é que na verdade a criatividade não tem a ver com algo que é pessoal. A criatividade não tem a ver com ego. Então, na verdade, esse negócio de ser você mesmo não é ser essa versão que você gostaria que fosse, mas se abrir para o que a realidade tem a oferecer, e isso é trilhar um caminho mais profundo de autoconhecimento, e a criatividade é uma ferramenta que pode ajudar a gente aí. Há um aspecto fundamental nosso que é movido pela criatividade. E vejamos aqui criatividade não como algo superlativo, né, como um grande artista ou um inventor, e não se trata também de comparação. Para ver que essa criatividade não é algo do outro mundo, olha para uma criança, né? Ela está sempre tocando aí o seu potencial criativo, está sempre expressando, ela não está se perguntando se ela é criativa ou não é criativa. Então vamos imaginar a criatividade como uma substância que mantém a gente vivo, e a criatividade, ela ajuda a gente a se aproximar de coisas que são difíceis, mas para a criatividade, a dificuldade é um desafio interessante. Na área em que você é mais criativo, você consegue passar por dificuldades e resolver problemas mais difíceis. Então, o que acontece quando a gente percebe que a gente não está tocando nosso potencial criativo, né? Geralmente aí o desdobramento que a gente vai ver na nossa vida é que a gente não está fazendo coisas, né, que o nosso dia a dia
ele não nos entusiasma, né? Também que o nosso trabalho, a nossa ocupação não nos entusiasma, as nossas relações, o lugar onde a gente mora, e isso é algo muito frustrante, né? Quando a gente deixa de ter essa ferramenta, essa aliada para que, né, como a gente falou, ela ajuda a gente a fazer coisas mais difíceis, então a gente, de certa forma, começa a fugir de coisas difíceis. Porque a vida ela sempre vai tratar de desafios. Então a gente vai ter coisas difíceis. Só que nesse caso, não foi a gente que escolheu ter essas coisas difíceis, porque a gente não foi pelo lado da criatividade. Então, o que a gente começa a experimentar aí é uma espécie de um medo. A gente começa a tomar as nossas decisões, se a gente não está usando a criatividade, tomar as nossas decisões com medo. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho em que eu não estou usando a minha criatividade em nada, e ele só serve para eu sobreviver, então, por um lado, eu posso achar que tudo bem, eu vou cumprir tabela aqui, né? Aqui eu não vou expressar o meu ser criativo, mas quando eu chegar em casa, com a minha família, nesse outro meu tempo, nesse tempo livre, aí essa minha criatividade ela vai se expressar. O que acontece é que todas as áreas da nossa vida elas estão conectadas, né? E essa falta de criatividade é algo que se espalha. Se a gente está dedicando muita energia e muito tempo em fazer uma coisa que não está satisfazendo a gente está mandando uma mensagem muito poderosa, né? Então, é meio que se eu estou tomando usando esse exemplo do trabalho, né? Eu estou tomando decisões com medo para exercer essa minha ocupação, de certa forma também, como isso se espalha, eu começo a tomar outras decisões também, né, baseadas com medo. E com o tempo, vai ficando cada vez mais difícil eu acreditar na minha própria criatividade, né? Acreditar que eu posso tomar decisões criativas e que minha criatividade ela conta, né? Porque eu não consigo escutar a minha voz para tomar essa decisão e o medo vai aos poucos tapando isso cada vez mais. Então, quando a gente está agindo com criatividade, a gente consegue se colocar em situações naquilo de a gente estar conectado e a gente está fazendo coisas que são desconhecidas. A gente tem uma tolerância maior a isso. Então a gente vai achar mais oportunidades. E o contrário também se a gente não está, né, tocando esse potencial criativo. E o que acontece em um certo ponto é que a gente se encontra naquela corrida, né, insana, em que a gente só está fazendo coisas porque os outros estão fazendo e a gente não sabe mais porquê. E aí um ponto quando se a gente vai buscar ajuda, né, e vai buscar referências de como a gente pode trabalhar essa criatividade, pelo fato de que a gente está vivendo uma sociedade que é muito competitiva, a maioria das soluções que tem para isso, elas vão continuar exacerbando essa comparação e essa criatividade. Então, porque as próprias pessoas que também estão oferecendo essas soluções, elas também estão dentro desse paradigma da competição e da comparação. E o problema de a gente associar a criatividade apenas com a comparação é porque tudo bem que tem situações que são competitivas e a gente precisa usar a nossa criatividade para vencer, mas quando a gente começa a se comparar, a gente está se afastando da nossa essência. Então, eu estou me comparando para ser um igual meia boca, ao invés de buscar aquilo em que eu sou diferente, em que realmente eu sou melhor. E tentar tirar um pouco essa coisa da comparação, melhor para mim mesmo, né? Porque eu estou numa área em que eu consigo resolver mais dificuldades, resolver mais problemas. Então, aí a minha contribuição também é mais útil. Então,
como a maioria das soluções que são oferecidas aí, elas não conseguem desarmar essa questão da competição e da comparação, porque elas também estão presas, elas têm que acabar fazendo promessas de resultados, né? E acabar incentivando essa competição. E acaba que elas têm que oferecer uma espécie de fórmula, né? Então, se a gente quer algo que é realmente transformador, a gente precisa sair um pouco da fórmula. O problema é que quando a gente intui que tem alguma solução, em que a gente percebe que tem, vamos dizer, a gente está muito frustrado com aquilo que a gente está fazendo e a gente percebe que tem uma solução, a gente já quer saber, mas o que eu tenho que fazer? Né? Qual é o próximo passo? A gente já quer um passo a passo concreto. Porque a gente quer uma fórmula. E aí que vem o insight aqui, é que a criatividade, ela tem muito a ver com dar um passo atrás. Por quê? Porque a gente já está metido nessa ação, a gente já está inserido numa ação que a gente não sabe muito bem por que a gente está fazendo. Então, se a gente não consegue dar um passo atrás para recuar e entender essa ação, a gente precisa de espaço para a gente poder tomar uma ação diferente. Senão, é uma reação. Então, a gente precisa de um espaço, porque o espaço ele é a base da criatividade. Então, a pergunta é o que a gente pode fazer, né, para conseguir ter esse espaço, né? Isso seria a base de a gente conseguir se conectar com a nossa própria direção. E para isso a gente tem que ter uma tolerância de não entrar numa ação imediata, de ter um espaço de observação. Então, é como que esse primeiro passo, ele não é uma ação concreta em si, né? Se bem que depois no final do vídeo eu posso dar algumas dicas práticas do que seria, porque a nossa mente concreta quer saber mais o que eu posso fazer, mas entender que esse movimento agora é de sair dessa ação. Então, a essência da criatividade, ela está em algo que não é pessoal. Quando a gente está preso nesse looping, nessa repetição, dessa competição, a gente está preso no nosso ego, está preso em uma imagem que a gente já tem, preso em uma comparação. Então, a nossa essência criativa, ela não está presa a nada disso, né? Então, isso que é o desafio, porque a gente tem que sair do pessoal. Essa batalha competitiva e de comparação, ela nos mantém nesse looping. E aí a gente nunca consegue ser diferente. E aqui não é ser o diferente de ser, como eu sou bom porque eu sou diferente. É simplesmente algo da minha essência que é diferente. E o difícil de fazer esse movimento, de dar esse passo atrás, é porque a nossa mente acelerada, ela está viciada nessa repetição, né? Então, a gente perceber que que a criatividade, na sua essência, é simplesmente a gente aceitar, né? Aceitar, perceber aquilo que a gente em um lugar mais profundo. E a gente tem que sair de alguns estereótipos que essa comparação nos coloca. E isso pode ser muito desconfortável. Especialmente porque, se por muito tempo a gente foi condicionado a não escutar a nossa voz, a gente foi calando essa diferença. Então, quando a gente faz um movimento para que isso possa emergir, tem coisas aí que pode ser que a gente não goste, porque o nosso próprio ego não queria colocar essas coisas dentro dessa versão. Então, o paradoxal é porque, no final das contas, esse ser você mesmo não é ser aquilo que você quer ser, porque esse ser já está, esse você já está condicionado, e a criatividade vai buscar uma coisa mais essencial. Então, esse processo criativo, nessa perspectiva, é algo muito mais desacelerado. E requer paciência, porque se trata de deixar vir à tona um aspecto nosso que, na verdade, a gente já conhece, né? De alguma forma.
mas ele pode se manifestar com outras, com a nossa permissão e com tudo aquilo que a gente aprendeu nesse caminho também, de se comparar e de competir com todas essas ferramentas, mas com a nossa própria versão. Então, isso seria não é as dicas práticas que eu vou dar no final, mas seria das coisas que a gente aprende, a gente tem que ser capaz de absorver isso, processar e dar a nossa própria forma. É como se fosse, se eu for cantar a música de alguém, eu não vou copiar a pessoa. Eu vou fazer uma expressão que seja verdadeira para mim. Então, e como cada pessoa é diferente, quando a gente consegue ser autêntico com a gente vai ressoar com as outras pessoas. Porque elas vão perceber quando alguma coisa genuína se expressa. Isso é uma coisa que pode levar muito tempo, né? Mas depende da nossa permissão, né? Então, esse processo de aceitação, né, é um processo de autoconhecimento. Então, aqui a gente está aliando a criatividade, colocando a criatividade, na verdade, como uma chave para viver um processo de autoconhecimento, né? De uma descoberta. Então, o grande desafio é a gente conseguir dar sentido à realidade a partir de algo que vem do interior, né? Então, a gente está mais acostumado a já ter os sentidos dados e explicados para a gente. E a grande maturidade aqui, o sinal de amadurecimento, é que a gente consiga, a partir dessa voz interior, dar os sentidos sem se preocupar tanto com a opinião das pessoas. Isso não quer dizer não escutar os outros, nada disso. Mas seguir para onde essa vozinha que está dentro da gente está apontando. Lembrar que sempre que a gente sente uma pressão, essa pressão não é do interior. Ela é sempre uma projeção externa, né? Quando surge algo que é do interior, isso já vem de uma forma que tem uma estabilidade maior. Então, tocar o potencial criativo dá a chance para a gente de a gente ter mais autoridade de poder seguir essa voz e de fazer esse caminho desse autoconhecimento. Bom, conforme eu prometi, eu vou dar aqui algumas dicas práticas do que seria dar esse passo atrás, né? Então, a gente criar tempo livre, né? Então, agendar um tempo livre, vamos dizer, semanalmente, um tempo para a gente não fazer absolutamente nada. Isso é muito importante porque nesses espaços a gente tem a oportunidade de limpar a nossa mente. Tempo livre aqui é não fazer nada que tenha a ver com trabalho, nem pensar nisso, nem pensar no problema, nem ter nenhuma obrigação com outras pessoas. É realmente um tempo em que eu não tenho o que fazer. Porque o problema da dificuldade da criatividade é que se eu tenho que, eu já não posso ser criativo. Claro, tem limites de coisas que a gente tem que ir e a gente tem que brincar com a criatividade aí. Mas então, ter espaços de não ter que, eles vão potencializar a nossa criatividade. Por exemplo, assim, quando você vai dormir, você resolve um problema. Você não está fazendo nada. Ou quando você vai dormir, você fixa uma aprendizagem. Então essa que é a ideia do tempo livre. A segunda é escrever, né? Escrever, por exemplo, um diário, e aí você dá livre curso à sua expressão, escreve pensamentos, sentimentos. É como se tem um momento em que você está fazendo alguma coisa, mas esse fazer não é um fazer para os outros, é um fazer para você mesmo. Então ali você está colocando a sua... Porque o que acontece é que às vezes a gente está preso nas nossas ações, né? E
a gente não consegue fazer uma leitura dessas ações porque a gente não tem um espaço para observação. Então, como que a gente cria um espaço para observação? Então, 1 é um tempo livre. 2 é a gente fazendo essas anotações. E que, periodicamente, a gente pode revisar isso. E aí que a gente vai ter uns insights, né? Esses insights que permitem que a gente libere o nosso potencial criativo. Porque a gente vai perceber o que a gente estava preso, né? E muitas dessas prisão é uma comparação. A gente estava achando, eu tenho que fazer desse jeito porque os outros fazem, né? E isso também tem a ver com a terceira coisa aqui, que é isso não é uma coisa tão planejada, mas ela vai acontecer, é que quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente percebe que a gente está fazendo de um modo automático, é uma situação para a gente dar esse passo atrás, né? Por que a gente está agindo de forma automática? Às vezes é uma coisa que a gente nem gostaria de estar fazendo e a gente não percebe. E isso já faz parte da nossa rotina, vamos dizer. Às vezes é uma coisa que a gente tem que fazer, mas por que a gente está fazendo de modo automático? Se é de modo automático, não é criativo, né? Então, é como se a gente estivesse jogando esse tempo fora. Um tempo que a gente poderia estar processando e aprendendo alguma coisa, mas a gente simplesmente está repetindo um comportamento. Então, às vezes é uma oportunidade de eliminar um comportamento. Às vezes vai ter coisas que você vai perceber que você está fazendo, que você não gosta de fazer e que você não tem que fazer. Tem outras que você coloca em dúvida, será que eu tenho que fazer? E às vezes você tem medo. Mas e se não fizer isso? E se não fizer isso? Por que a gente está achando que a gente tem que fazer isso? Porque os outros fazem. Pode ser que eu tenha medo de falar, se eu deixar de fazer isso, eu vou perder o meu emprego? Então, vamos dizer, a gente vai no final ter que fazer esse comportamento, não importa. Mas esse momento, esse passo atrás é uma observação. Isso já tem uma riqueza de observação, porque a gente está dando a chance de a gente perceber as coisas de uma forma diferente, né? E isso é muito importante para a criatividade. Então, todos esses momentos de espaços em que a gente não está fazendo nada, alguma coisa está sendo feita. Isso que é importante a gente entender. Que o momento da criatividade não é só o momento em que você está fazendo. O momento em que você não está fazendo. Então, e isso é uma coisa que está sob nosso controle. O momento em que eu não estou fazendo nada, eu posso criar momentos em que eu não estou fazendo nada. Eu posso criar esse passo atrás. Eu posso criar esses momentos de observação. Ou eu posso aprender a valorizar esses momentos. Porque esses momentos vão fazer que no momento em que eu tenha que fazer alguma coisa, em que eu tenha que tomar uma decisão, que eu tenha que conversar com alguém, que eu tenha que fazer um vídeo, que eu tenha que cumprir qualquer tarefa, eu possa fazer isso com uma criatividade diferente, porque isso já foi trabalhado nesse espaço. Então, essas foram algumas dicas. Espero que isso tenha trazido insights para vocês. E isso, nos vemos no próximo vídeo. Abraço.